Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula falando um pouco sobre o livro paradidático Canino Branco, o livro que foi a opção de vocês desse bimestre, o quarto bimestre, né? Então vamos lá. O nome do autor, Jack London, né? A publicação foi em 1906, certo? O título do texto dado, Canino Branco, vamos falar sobre esse título um pouquinho. Fala sobre a solidão, sobre como somos moldados através da realidade de que nos cerca, né? Fala sobre dificuldades e como a lealdade e o amor existem, e tudo isso através dos olhos de um lobo. Nunca encontrou a paz, a bondade e nem em sua raça e nem, né, nos humanos. Então é um lobo que passa por muitas situações difíceis, apanha muito, sofre muito e mesmo assim, às vezes é grato aos seus donos, né? Foram 3 donos que ele teve e ele se rendeu aos 3 com obediência, né? Mesmo sofrendo, ele tinha com ele o seguinte: ao seu dono ele tinha que ser fiel, mesmo apanhando, né? Sofrendo, ele continuava fiel. Bom, classificação do gênero desse tipo de leitura aí, Canino Branco. Ele é narrativo porque conta uma história, né? É dramático porque tem drama no meio e de aventura, porque muitas coisas vão se desenvolvendo durante a história, né? Que prende a atenção. A outra parte é o tempo da narrativa, né? O tempo em que acontece é no tempo antigo, certo? A cronologia, né, em relação ao tempo, é de duração de 7 a 8 anos, desde o dia em que menciona, né, a mãe de Canino até Canino virar pai, quer dizer, na fase adulta, certo? A parte agora do espaço. O espaço acontece na parte rural e na parte urbana, certo? Vamos à parte agora do enredo, que é a história em si. Bom, tudo começa com a vida difícil dos lobos, na floresta, na região, quando Kiste, que é a mãe de Caninos, né? Mãe de Caninos, procura uma caverna para dar à luz, né? Logo após Caolho, que é o pai de Caninos, morre. 2 índios encontram Kiste, né? Quer dizer, os filhotinhos que ela teve, que foram 5, foram morrendo. E o Caolho também. Então ficou Caninos branco junto com Kiste, a mãe, né? 2 índios encontram Kiste, que na verdade era uma cadela que fugira. Então uma nova vida começa para Caninos, mudando de donos até finalmente encontrar seu lar. Quase morre várias vezes e no final vira papai e fica gentil como nunca ficara antes. Um lobo domesticado pela civilização, né? Os seres humanos acabaram, né, transformando o Canino e o domando. Bom, é um drama que conta a história de um filhote de lobo, nascido no norte selvagem do Canadá, que é capturado junto com sua mãe pelo homem e forçado a deixar suas raízes selvagens e se deixar domesticar. Assim, passou a temer principalmente as mãos do bicho-homem, pois elas sempre lhe provocam dor, né? Observação: ele perde a noção do que é ser lobo e não consegue confiar nem em homens, nem em cães, uma vez que também é perseguido pelos cães. Kitty, né? A mãe de Caninos brancos, somos apresentados à vida, né? Ambos são apresentados à vida selvagem que os lobos levam no inverno. Meio loba, meio cão, Kitty introduz o leitor nos costumes dos lobos até a chegada da sua primeira ninhada, momento que conhecemos nosso protagonista,
um de seus filhotinhos, e entramos na mente de um lobo selvagem que passa a vivenciar as primeiras experiências de um lobo recém-nascido. A história começa com dois homens, Henry e Biel, transportando um cadáver em um caixão pela gélida, né? Pela fria floresta boreal, com a ajuda de 6 cães que puxam um trenó. Um bando de lobos, magros e famintos, segue um trenó em círculo cada vez mais apertados, esperando a hora para atacar os homens, né? Matam e comem os cães, um de cada vez, um após o outro. Depois, os homens. Logo após esse episódio, esse acontecimento tenso e repleto de ação, a narrativa, a história muda de foco. O casal, pai lobo, a mãe loba mais cão, que ela é mistura de lobo e cão, e sua ninhada destruída pela fome. Bom, dos 5 filhotes, só o mais forte se salva, que é o canino branco. É dito que o lobo da história é norte-americano, o que vive nos Estados Unidos e no Canadá, né? Esses que vivem lá pro lado dos Estados Unidos e Canadá é norte-americanos. Igual o lobo da história de Chapeuzinho Vermelho. Aqui no Brasil, o que chamamos de lobo é o guará, que é avermelhado, bonito e dócil, não tem nada de agressivo, que se alimenta até de frutas. O mais grave que o lobo-guará pode fazer é atacar os galinheiros. Então, para vocês verem que existe uma diferença de lobos, né? Um homem batizou o filhote de canino branco e tornou-o para si como seu primeiro dono. Foi Castor Cinzento. Seu irmão era dono de Lobaquis, né? Como ele estava morto, passou a tomar conta dos dois. Um dos principais rivais de canino branco, Lipe Lipe, o cachorro endiabrado que não para de provocá-lo, né? A lobo e canino vão parar numa aldeia de índios. Canino branco foi treinado à base da violência, porque só apanhava. Separado da mãe, né? Levaram a mãe, né? A mãe foi doada para outra pessoa e ele fica o quê? Sozinho, né? E acaba sendo surrado por outros cães da aldeia. Aí Caninos cresce um lobo revoltado. De tanto apanhar, ele começou a ficar agressivo também, né? Obedecendo apenas a Castor. Mesmo apanhando do dono, ele respeitava e não fazia nada com o dono. Ele era fiel a ele, para vocês verem. Que ele enxerga como um Deus. Ele enxerga o Castor Cinzento como um Deus. E os deuses podiam castigá-lo como quisessem, seja com tapas, pauladas ou pedradas. Então, como ele era um Deus para ele, podia ser castigado dessa forma. Um homem feio e malvado, chamado Beauty Smith, surge querendo comprar caninos brancos. Depois de tanta insistência, ele consegue e Caninos se sente traído por Castor, né? Por que ele fez isso com ele? Doar para outra pessoa, vendê-lo, né? Por ser um animal forte, Beauty começou a usar caninos em brigas de cães, onde ele definitivamente vira uma máquina de matar. Canino só conhecia o ódio em sua vida, até que 2 homens descobrem essa covardia feita com ele e invadem o espaço onde ele brigava, justamente em uma batalha que Caninos estava prestes a perder pela primeira vez. Após o resgate, Caninos começa a descobrir o outro lado da vida, um lado que antes nunca vira, que pudesse haver humanos bondosos e que pudesse haver amor. Ele no começo fica desconfiado, de tanto que ele apanhou, de tanto que ele sofreu, ele desconfia do último dono, que é tão bom, né? Mas ele passa a acreditar e passa a ter uma vida melhor. Bom, continuando aí em relação aos personagens, né? Os personagens são Caninos, o Lipe Lipe,
o Aquiche, Caolho, Castor Cinzento, né? Filho e esposa de Castor, Beleza Smith, Wendell Scott e sua família, certo? Vamos ver agora os conflitos que houveram nessa história. Todos os cães da aldeia, né, eram contra Canino Branco. Ele não conseguiu, na raça dele, conseguir a ajuda de ninguém, nem amor, nem dedicação de ninguém. E também todos os cães que ele encontrava pelo caminho também iam implicando com ele. Bom, entenderam? Esse foi o conflito. Agora vamos ver a reflexão. Nos faz pensar nas atitudes do ser humano em relação aos animais, né? Então, esse livro faz uma reflexão de como os animais às vezes sofrem com tanta violência em relação aos seus donos, né? E às vezes não sempre o animal é fiel, né? Como o Canino Branco foi para os três, mesmo apanhando. Então, para vocês verem a diferença de atitudes em relação ao animal ao ser humano, né? Então, isso faz a gente refletir e pensar, será que podemos maltratar os animais, não é? Que tanto carinho nos dão? Bom, continuando. Características de Canino. Canino era grande, era forte, era inteligente, também um pouco antissocial, porque ele não tinha tempo de fazer amizade com ninguém, ninguém queria amizade dele, ele só via confusão e briga. Ele era selvagem, por quê? Porque ele aprendeu a ser assim, não é? Ele se desenvolveu dessa forma, ainda mais sendo um lobo. Só que no fundo, ele era um lobozinho bom, né? E urbano. Tem um psicológico difícil, como é que se fala, a maneira dele pensar, de agir, é meio difícil, né? Bom, e os donos de Canino, para a gente finalizar aqui um resumo sobre o paradidático, né? Os donos de Canino foram três. Primeiro, o Castor Cinzento, que deu-lhe o nome, né? E cuidou de sua mãe também, a Dona Loba, né? Porque o irmão era dono da Loba, que na realidade também era uma cachorra, né? E depois veio Beleza Smith, que o fez muito sofrer, colocando para brigar e transformando ele numa fera que só matava. E depois veio o Wendell Scott, onde Canino Branco conseguiu a paz e a tranquilidade. Mesmo meio cabreiro, desconfiado, ele acabou acreditando no dono e se entregando a ele com confiança, né? E assim ele passou a ter uma vida tranquila, né? Teve seus filhotinhos e foi feliz, ok? Então, gente, aqui nós terminamos a explicação desse livro Canino Branco, que é uma história muito bonita, muito cheio de ensinamentos, né? Que a gente para pensar assim, meu Deus, como os animais são fiéis, né? Será que nós somos tão fiéis assim com as pessoas como os animais são para conosco? Então, é uma forma de raciocinar, de pensar, né? Fazer uma reflexão sobre isso, né? Em relação às nossas atitudes com os nossos bichinhos, ok? Então, leiam novamente, preste atenção, assista um vídeo para poder entender tudo direitinho, tá? E mais uma forma de vocês reverem o livro através desse vídeo. Um beijo e bom dia!